A seguir, na rádio web Holonomia, a voz do autoconhecimento, Grande Fraternidade Branca Universal. Acompanhem agora. Queridos internautas, muito boa tarde. Eu sou Maria Odete. Nós estamos aqui mais uma vez trazendo até vocês o nosso programa Fraternidade Branca Universal. Com muita alegria, com muito carinho, chegamos até vocês trazendo mais informações e mais orientações da hierarquia superior da Grande Fraternidade Branca. Comigo está o senhor João Gilberto. Muito boa tarde, senhor João Gilberto. Boa tarde, Odete. É com muito prazer que nós estamos aqui de novo para falar de um grande mestre. Mestre Hilarion. Mestre Hilarion, exatamente. É o mestre da verdade, da cura, aquele mestre que vem trazendo muita luz no sentido da ciência, a ciência revelada, e muitas orientações para os cientistas, para os nossos médicos, enfim. Eu quero dizer a todos vocês que nós contamos com a participação dos ouvintes, com as suas perguntas, com as suas dúvidas, e aquilo que nós pudermos responder, o faremos então com muito prazer. Nós vimos falando nos programas anteriores sobre os mestres ascensionados, falamos sobre Jesus, sobre Saint Germain, sobre mestre Moria, mestre Kutumi, e o último foi o mestre Serapis Bey. Concorda, Sr. João Gilberto? Perfeito. A hierarquia dos mestres é uma hierarquia muito forte, muito poderosa, uma nação, cada um dentro do seu raio, e expandindo isso para toda a humanidade. Todo mundo tem acesso a essa nova sabedoria que deu início em 1875 Madame Blavatsky, mas que hoje os mestres pedem com todo amor e todo carinho que seja levado a todo mundo, porque na realidade, a gente já falou várias vezes, a Odete também, cada pessoa que está nos ouvindo é um mestre potencial e que muitas vezes está adormecido, mas nós somos imagem e semelhança dos mestres, né, Odete? Exatamente. E a tônica maior desses ensinamentos é o seguinte, é que nós devamos ir buscar dentro de nós mesmos o nosso mestre interior. Porque mesmo os mestres da hierarquia superior da Fraternidade Branca, em muitas mensagens eles pedem que primeiramente nós entremos em sintonia com o nosso mestre interior, com o nosso eu superior.
e que nós devemos enviar todo o nosso amor, toda a nossa mais profunda gratidão ao nosso mestre interior, a essa luz que habita em nossos corações. Porque o nosso mestre interior, ele é exatamente a essência de Deus que habita em nós. Porque nós não poderíamos ter sido feitos e termos estado aqui no planeta Terra absolutamente sozinhos, sem essa luz que nos conduz, que nos ilumina, que dirige as nossas vidas. Então Deus colocou um pouquinho de si, uma centelha de si, né? A essência mesmo de Deus no coração de cada ser humano. Essa luz, essa centelha é exatamente aquela divindade que nos ensina, que faz com que tenhamos as nossas vidas, com que nos movimentemos, enfim, que nos protege. É o nosso mestre interior. Então todo o nosso amor primeiramente deve ser enviado a ele. Então os mestres dizem que depois disso, depois de todo o amor que possamos enviar ao nosso Eu Sou, a nossa magna e poderosa presença divina Eu Sou, então que enviemos todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, todo o nosso reconhecimento às hostes de luz, aos mestres, aos anjos, aos arcanjos, enfim, a todos aqueles seres que auxiliam a cada mestre de cada raio, de acordo com tudo aquilo que foi revelado a nós com relação, então, aos ensinamentos da grande fraternidade branca. E neste programa nós vamos falar sobre Mestre Hilarion, aquele ser divino que atua no quinto raio, no raio da cura, e com ele juntamente atuam também o arcanjo Rafael e Mãe Maria. Eles auxiliam na cura, na verdade, na concentração, na consagração, na ciência e em tudo aquilo que a humanidade precisa para progredir com relação à verdade e com relação a tudo aquilo que está por nos ser revelado quanto a curas também. Gostaria que o Sr. João Gilberto fizesse as suas colocações com relação ao Mestre Hilarion, porque ele tem informações importantíssimas e maravilhosas para nos passar. Pois não. Então, o Mestre Hilarion, vocês vão ver durante o nosso programa, realmente foi um mestre que teve passagens fabulosas aqui no nosso planeta. Como Odete diz, ele trabalha a ciência, a cura. Então hoje, só para vocês terem uma ideia, a ciência já está bem avançada, mas vai ter uma expansão fantástica. Por quê? Vocês devem estar observando que as crianças que estão nascendo, os jovens, eles estão nascendo com alto poder de desprendimento. Então esses jovens, essas inteligências, essas novas consciências que estão, no caso, encarnando no nosso planeta, são essas pessoas, esses jovens, essas crianças que vão fazer a revolução em todas as áreas, principalmente na área da ciência. Por quê? Hoje, muitas doenças, muitas situações que existem, a gente tem visto no meio televisivo, por exemplo, felizmente, o primeiro país que teve uma lei aprovada em um congresso com relação à célula-tronco foi o Brasil. Porque tem alguns países, inclusive mais avançados, que isso ainda não foi aprovado por lei. E felizmente foi aprovado no nosso país. Nós temos que respeitar muito a religião, todas as religiões, eu já falei em vários programas, são fantásticas. Mas só que a ciência, ela, em um determinado período, ela vai encontrar com a religião. Por quê? Porque a origem de tudo isso é uma só. A origem de tudo isso é o poder infinito criador, é Deus. Então, só para vocês terem uma ideia das passagens fabulosas de Mestre Hilarion, ele foi Paulo de Tarso. Então, veja bem, Paulo de Tarso, olha só a trajetória dessa figura fantástica. Ele simplesmente perseguia todos os discípulos de Jesus, olha só. Então, Jesus ascensionou e, numa passagem na frente de Damasco, o que aconteceu? Paulo de Tarso caiu do seu cavalo, na época um cavalo formoso, tudo, e simplesmente ouviu uma voz assim: Paulo, por que me persegues? Paulo de Tarso imediatamente identificou e simplesmente foi um dos maiores divulgadores do cristianismo no mundo inteiro. Eu, inclusive, tive a satisfação de ler um livro editado pelo Dr. Holden, que é simplesmente fantástico. Conta todas as passagens de minúcias que esse grande apóstolo fez. E simplesmente Paulo é o nome da nossa cidade. Essa passagem dele foi fantástica, né, Odete? Você falou uma coisa muito bonita, muito importante, não tinha pensado nisso até então. Nós estamos em São Paulo, não é a cidade de São Paulo. É muito interessante isso. Eu acho que as coisas estão assim bastante unidas, assim, bastante sintonizadas.
E Mestre Hilarion, com toda certeza, nos acompanha e nos dirige. Então eu gostaria de falar, pegando um gancho do Sr. João Gilberto, quando ele disse da transformação de Paulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso, ele foi um fanático, ele era um religioso que seguia, assim, com muito empenho mesmo, a religião judaica. Ele não aceitava até então o cristianismo. Foi quando Jesus resolveu expandir a alma de Paulo de Tarso, iluminar intensamente os pensamentos e as ideias e os conceitos de Paulo de Tarso, no sentido de que ele deveria estudar o cristianismo, conhecer bem o cristianismo e mudar então aquele conceito que ele tinha da religião judaica, que é excepcional, sem dúvida nenhuma, mas que naquela época Paulo de Tarso estava seguindo aquele caminho com muito fanatismo. Então, nas mensagens de Mestre Hilarion, ele nos diz exatamente muitas coisas sobre o fanatismo, sobre o quanto que isso é prejudicial para a abertura das nossas mentes, para que nós possamos aceitar a verdade. Todos aqueles que seguem um caminho com muito fanatismo, que fecham as suas mentes para outras verdades, eles estão estacionados dentro de suas crenças. E o nosso momento atual é de muito movimento, é de crescimento, é de andar para frente e para o alto. Não podemos mais ter um conceito, uma religião e ficarmos simplesmente naquilo que nós aprendemos, que nós achamos que é verdade, que além daquilo não existe nada mais. É necessário que todos saibam que nós estamos apenas engatinhando dentro das verdades cósmicas universais. Existem muitas revelações para serem feitas a nós ainda. Então vejam bem, quanto que é prejudicial aqueles que seguem um caminho com fanatismo. Todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus e todos eles têm muita luz. Mas todos eles também têm avenidas largas de conhecimento. Dentro de todos os caminhos há muitas revelações. Então é necessário, conforme diz o Mestre Hilarion, que possamos também expandir a nossa alma, abrir nossos corações, abrir as nossas mentes para ouvirmos outros ensinamentos, outras pessoas que seguem outros caminhos também. Sempre nós iremos aprender um pouquinho mais. E o Mestre Hilarion, ele é assim bastante enfático neste ponto. Ele diz que possamos aceitar as nossas escolhas sempre com parcimônia, dando abertura para outros estudos também. E com isso nós estaremos evoluindo mais ainda, estaremos completando a nossa evolução com muitos outros conceitos e ensinamentos de verdade e que também levam à luz maior. Concorda, Sr. João Gilberto? Perfeitamente. É interessante que a Odete falou, porque inclusive eu até falei num programa meu que eu falei sobre a mente. Todas as religiões são fantásticas, fabuloso. Mas aí a pessoa cai numa armadilha, que é uma armadilha muito perigosa, que ela falou, que é o fanatismo. Então, veja bem, o fanatismo o que é? Você perde a periferia da sua mente, a oportunidade de aprender num livro, com uma pessoa, com muitas vezes um programa que você vai ver. As religiões, que eu expliquei nesse programa, foram avatares que vieram em épocas diferentes, que nem veio Abraão, depois veio Moisés, depois veio Buda, depois veio Jesus, depois veio Maomé. Cada avatar desse veio para cumprir uma parte do plano divino, mas eles não vieram aqui para criar um fanatismo em cima daquilo, eles vieram para cada um dentro de um período diferente e em território diferente, né, Odete? Sim. Um veio na Ásia, um veio na África, e agora, mais recentemente, nós tivemos um avatar aqui pertinho da gente, Chico Xavier. Então, a gente tem que observar isso porque cada um vem trazer um pedaço, uma parte do plano divino, e a gente não pode fanatizar, porque a Odete diz com muita propriedade, senão a gente fica num foco mental muito restrito, e isso não é a verdadeira evolução, né, Odete? Não é a verdadeira evolução. E como o senhor colocou, juntamente com Chico Xavier, nesse século que passou, nós tivemos grandes avatares aqui. Tivemos Madre Teresa de Calcutá, tivemos Mahatma Gandhi, que viveu até metade do século passado, como também outros que agora não me ocorrem, mas que trouxeram muita luz para o nosso planeta, muita paz, enfim. São realmente mestres ascensionados que estiveram presentes aqui conosco, e aqueles que não eram ascensionados, por ocasião de sua transição nestes anos que passaram, no século passado, com toda certeza eles ascensionaram.
E nós sabemos da ascensão de Chico Xavier. Ele foi um ser de tanta luz, ele irradiou tanto amor, tantas curas e deixou tantos ensinamentos profundos e maravilhosos, que acredito que não tenha sido de outra forma. Ele verdadeiramente ascensionou. E sabemos que ele continua nos auxiliando do outro lado, enviando mensagens maravilhosas. Estamos sabendo que deverá ser lançados livros com mensagens dele agora no além. Imagine quanta verdade ele vai nos trazer. Imagine quanta direção, quantos ensinamentos. Então nós estamos permeados de seres que nos conduzem realmente, nós não estamos sós aqui. Então, voltando a falar novamente sobre o Mestre Hilarion, o Mestre Hilarion também nos informa em suas mensagens que nós devamos sempre em nossas meditações procurarmos ouvir os nossos sons internos. Porque além da nossa voz, que é um verbo que reverbera nos éteres, também nós temos os nossos sons interiores. Além da nossa voz interior, também temos sons que falam conosco. São aqueles direcionamentos que muitos entendem como intuição, mas são verdadeiramente sons. Agora me ocorreu de passar o seguinte para vocês: quando nós colocamos os 2 dedos sobre os ouvidos e fechamos completamente os nossos ouvidos, vocês já fizeram isso, sabem que nós ouvimos som, aquele som do sangue correndo, enfim, de todo o trabalho interno. É um som que podemos até apreender os nossos tons pessoais dentro desse nosso som interno. Eu sei que é um tanto difícil de passar aquilo que Mestre Hilarion diz nas suas mensagens, mas ele fala para nós buscarmos os nossos sons internos. E nós teremos então muito mais facilidade de ouvirmos a nossa voz interior. Na medida em que nós entramos em sintonia com os nossos sons internos, nós podemos apreender a nossa voz interior. E a partir daí, tudo fica muito mais fácil para nós. Nós recebemos orientações, direções, enfim, até mesmo as enfermidades, elas serão eliminadas. Quando muito, então, teremos grandes revelações sobre como nos livrarmos dela. Então, está tudo dentro de nós. Mestre Hilarion diz isto, através daquela voz que nós ouvimos, através dos nossos sons internos também. Isto faz parte da medicina, que nós esperamos muito em breve, que os médicos venham a admitir também esse lado de nossas vidas. A nossa vida interior, tudo que nós temos dentro de nós e que pode fazer com que seja útil para o nosso ser externo, para a nossa personalidade. Também, através dos estudos, que nós possamos entrar em sintonia com toda a verdade interior que nós temos e que nós chegaremos a um ponto em que isto será possível. Aliás, tudo será possível na era que está entrando, na nova era de Aquário, na era de Ouro, enfim. E também, Mestre Hilarion fala sobre as melodias que foram criadas até hoje e naqueles sons melódicos que trazem cura, de produzir músicas que trazem a cura, porque traz aqueles tons próprios da mudança das vibrações. E quando as pessoas estão com alguma enfermidade, enfim, e que elas ouvem essas melodias, a pessoa em meditação, se ela apreender o seu tom próprio dentro daquela melodia, ela pode sair vitoriosa naquele momento e pode erradicar enfermidades ou males, enfim, que ela possa estar sentindo no momento. Em uma das mensagens de Mestre Hilarion, ele fala exatamente sobre isto, sobre a música das esferas e aquelas músicas de cura que estão sendo reveladas para a nossa humanidade. Perfeitamente. Como a gente já falou em programas anteriores, a música o que é? A música é a sintonia da alma. Então a gente ouve uma música agradável. A música, a sintonia da alma, ela trabalha as esferas todas do cosmos. Então o que acontece? Você se identifica com essa melodia, que a Odete falou com muita propriedade, melodia interior, porque tudo que está no cosmos está dentro da gente. Então a gente tem que se relacionar com a música com relação a isso. Por quê? No programa passado a gente falou justamente do mestre Serafins Bey, que é o mestre da harmonia e da beleza, aquele que vai dar conexão perfeita de cada um. Cada um tem a sua melodia. E essa melodia vai se integrar a uma melodia maior, faz no momento. E como muitos outros canais vão fazer. Então a ciência vai dar um salto fantástico. E Mestre Hilarion, para completar no caso as jornadas dele, ele foi Hipócrates, que para os médicos, para o pessoal que trabalha com a medicina, ele é pai da medicina.
E ele viveu na Grécia, que é o berço da civilização moderna, que tem uma sabedoria fantástica nessa área. Então, olha só, uma jornada, Paulo de Tarso, um divulgador incansável do cristianismo, sem ter convivido com Jesus. Porque os apóstolos, todos aqueles que conviveram com Jesus, eles conviveram fisicamente, viram todas as obras de Jesus, eles tinham toda a fé, toda a maneira de se relacionar com toda a população. Mas Paulo de Tarso, ele apenas foi ouvir essa sabedoria, esse ensinamento de Jesus, quando ele teve justamente esse fato que aconteceu em Damasco. Então, não conviveu com Jesus, mas o coração dele, a alma dele, levou todo esse ensinamento. Até algumas escolas dizem, será que Paulo levou os ensinamentos dele ou o ensinamento do cristianismo? Ele levou o ensinamento do cristianismo. Naquela época não existia internet, naquela época não tinha avião. Então, muitas vezes ele tinha que andar dezenas e centenas de meses. Hoje é muito mais fácil. Nós estamos aqui falando para praticamente o mundo todo. Naquela época, muitas das mensagens que ele passou, as pessoas até não compreendiam. Então, Hipócrates, na Grécia, dentro do ramo da ciência, deu um desenvolvimento fabuloso e a ciência vai ter um desenvolvimento muito grande. Por quê? Eu expliquei essa semana que o que acontece, a mente das pessoas que estão aqui, como que é o desenvolvimento? Ela entra no domínio de frequência. Por quê, pessoal? Você já deve ter ouvido falar, assim na terra como no céu. Já está tudo pronto do lado de lá. As mentes que têm um desprendimento aqui, eles entram nesse domínio de frequência, traz a sabedoria para cá, e essa sabedoria é passada para todo mundo. Todas as invenções, todos os grandes sábios que nós tivemos aqui, eles trabalham assim. A mente entra no domínio de frequência e traz essa sabedoria, que é o que vai ser feito agora nessa época, agora com o mestre Hilarion, né, Odete? Sim, nessa época tão propícia para isso. E voltando a falar de músicas curativas, essa melodia ela é muito profunda e ela faz com que nós entremos assim em sintonia com uma outra dimensão. Quando nós ouvimos essa música em meditação, e parece que nós até sentimos um aceleramento da nossa vibração. A partir daí nós já podemos perceber o quanto essa melodia é profunda no sentido de curar-nos, de nos equilibrarmos. Então é bastante apropriado, né, aqueles que se interessem poderem ouvir essa música Cidade de Luz. Então, voltando um pouquinho, eu gostaria de colocar o seguinte: no programa passado nós falamos sobre Serapis Bey e de como ele transportou a chama branca da pureza da Atlântida. Quando do afundamento da Atlântida, ele levou aquela chama até o Egito. E aquela chama, ela arde até hoje, nunca foi apagada, ela arde até hoje, desde daquela ocasião, daquela época, nos planos etéricos, no Egito. E Mestre Hilarion também foi um daqueles que levou a chama verde, continente Atlântida, na era da Atlântida. Mestre Hilarion, juntamente com sua equipe, levou a chama verde para Creta, para a cidade de Creta, que hoje é uma ilha, na Grécia. Esta chama arde no templo que existe ainda no plano superior, no plano etérico, e foi levada pelo Mestre Hilarion, que também foi um daqueles que salvaram a chama verde. A chama verde da cura, que era tão intensamente usada na época da Atlântida, por aquela civilização tão adiantada, aquela civilização que tinha grandes conhecimentos e que sabia da importância de se usar a luz verde da cura ou aquela chama. E eles tiveram o grande privilégio de estarem diante da chama verde, diante daquela vibração que vinha a eles diretamente. Era daquela forma que muitos que tinham aquele conhecimento se curavam. E como hoje nós não temos mais essa chama fisicamente, não podemos ir até Creta ou até a Grécia, estarmos diante da chama fisicamente, nós podemos acessá-la através da nossa mente, projetando a nossa mente no plano etérico de Creta e entrarmos em sintonia com aquela chama que arde intensamente neste templo que está no plano etérico sobre Creta, na Grécia. Então é uma forma de nós nos ligarmos com uma vibração tão grandiosa para a nossa recuperação e também para a cura das nossas enfermidades e de tudo aquilo que nos traz sofrimentos. Nós vamos agora fazer um breve intervalo e dentro de alguns instantes estaremos voltando
com a segunda parte do nosso programa. Trago para vocês 2 breves mensagens que também trarão muito direcionamento para cada um de vocês. Até já! Estamos voltando então para a segunda parte do nosso programa, Fraternidade Branca Universal. Nós estamos falando sobre o Mestre Hilarion, sobre todo o trabalho, toda a ajuda, todo o auxílio que ele tem enviado para a nossa humanidade da Terra. Então temos muita coisa para colocar, né? Muitos conceitos para colocar para os nossos internautas com relação à cura, que é uma das atividades do Mestre Hilarion. Eu quero dizer brevemente algumas coisas, porque o senhor João Gilberto tem muitas informações para dar com relação a esse tema. Antigamente, as pessoas, os nossos antepassados, eles se curavam somente com ervas. Não havia esses remédios, não havia medicamentos tão fortes que hoje curam uma doença, mas provocam outra doença, às vezes até mais de 1, 2, 3 condições de enfermidade. São os efeitos colaterais. Antigamente não havia isto. Hoje em dia, de acordo com aquilo que estamos recebendo, com as informações que estamos recebendo, nós sabemos que nessa nova era, nós voltaremos a nos tratarmos com as ervas, com aquilo que a natureza dá de graça, e com todo o poder e com toda a força com que Deus criou essas ervas, enfim, criou o reino vegetal para benefício dos humanos. Sabemos que todo remédio estão nas ervas, nas plantas. E muitos remédios são feitos de ervas e plantas. Naturalmente que eles colocam aditivos químicos e outras substâncias que não são da natureza. Mas nós estamos novamente retornando a um passado glorioso, quando então nós tínhamos essa facilidade. O senhor João Gilberto tem muitas informações para dar, então... A Odete falou com muita propriedade sobre a cura, raio verde. Então, veja bem, só para vocês entenderem. As ervas, elas são cultivadas, olha só, é uma coisa muito simples. Elas estão na terra. A terra tem toda uma composição de mineral, de sal, da pedraria, tudo. E elas também recebem energia da lua, do sol, das estrelas. Então, bem sutilmente, os mestres estão trabalhando isso junto com os devas, junto com os elementais. E o homem, na sua ignorância, ele está destruindo tudo isso. Ignorância e querendo também levar tudo para o lado financeiro. Então, veja bem, a Amazônia hoje é um patrimônio mundial, não é porque é o pulmão do mundo também, é porque ali encontra-se muitas ervas que são as curas do futuro. Então, o que acontece? O estrangeiro vem, encosta ali do lado de um xamã que está ali naquela Amazônia, que tem uma sabedoria fantástica, que inclusive eu já falei em programas anteriores. O indígena, o índio, o pajé, o xamã que vive ali com a natureza, é o ser mais sábio que existe. Por quê? Ele é o guardião da natureza. Nós que estamos aqui, ingenuamente, a gente nem sabe se relacionar com a natureza. Nós não respeitamos nada, vamos derrubando tudo, vamos desmatando tudo. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque as ervas, elas que vão ter poder de cura. Agora, é lógico, na realidade a cura também está ligada com a parte transcendental, que é o quê? Que é a fé. O link que nós temos da nossa fé com a parte transcendental ajuda e muito também a cura. Por quê? Ninguém cura ninguém. Quem cura, no caso, é a própria pessoa. É a fé. Jesus falava muito bem assim: a tua fé te curou. Então é isso. Mas é lógico, a natureza, com todo esse cabedal estrutural de elemental, de deva e também toda a composição da terra, ela tem um arsenal fantástico de cura, que simplesmente determinados países já acabaram com tudo. E agora eles estão de olho naquele país, que é o nosso, que tem essa estrutura fantástica, né, Odete? É muito interessante tudo isso que o senhor falou, realmente é uma verdade. E nós precisamos fazer alguma coisa, e o que nós podemos fazer agora é falar. Como o senhor fez agora, temos que denunciar, não é? Temos que falar alguma coisa para que as pessoas tomem providência, para que isso não cresça, não é? E nós venhamos a perder esta parte tão preciosa que nós temos no nosso país, e que muitos estão observando e estão levando para outras partes do planeta, quando tudo isso seria bastante benéfico para nós aqui. E como eu dizia ainda há pouco para o senhor João Gilberto, se tudo isso que está sendo descoberto na Amazônia
por pessoas de outros países fossem utilizados em benefício de toda a humanidade, isto seria maravilhoso, seria generoso. Os brasileiros estariam então de parabéns, porque estariam oferecendo o que a natureza tem aqui no nosso país, mas em benefício de toda a humanidade. Mas nós sabemos que não é assim. Eles usam toda a nossa riqueza, eles estão levando para fora, mas para benefício próprio, para enriquecimento próprio, ou então para apenas alguns indivíduos, e não para toda a humanidade, como seria o caso. Porque a terra é de todos. A riqueza que nós temos em nosso país, ela pertence a toda a humanidade, mas pertence a toda a humanidade se realmente fosse assim. Então é necessário preservar, porque o homem, seja ele daqui ou seja ele de fora, ele não sabe usar toda essa riqueza em benefício geral, de uma forma generalizada. Se alguém leva alguma riqueza do nosso país para um outro país, é usado somente lá, em benefício deles mesmos. E os outros? Além de ter tirado um pouco da nossa riqueza, da preciosidade que nós temos aqui. Então eu gostaria de dizer também sobre as revelações que os mestres de luz estão enviando à nossa humanidade, principalmente aqueles seres que atuam no quinto raio, que é o caso então do mestre Hilarion. Ele atua juntamente com Mãe Maria e com os anjos de cura e o arcanjo Rafael. Eles estão assim bastante imbuídos de trazer as novidades, de trazer aqueles conhecimentos que já existem nos outros planetas. Nós estamos recebendo muitas orientações nesse sentido, muitas revelações. Já vista que a humanidade está fazendo grandes descobertas no sentido de curar doenças difíceis, no caso das células-tronco, tantas outras coisas que estão chegando até nós nesses últimos tempos. E nós sabemos que essas revelações vêm de planos superiores de luz e de outras civilizações já ascensionadas. E se a humanidade soubesse que por trás de todas essas descobertas estão seres de grande luz, nos auxiliando também nesse estágio de nossas vidas, então nós deveríamos enviar a eles constantemente toda a nossa imensa gratidão e todo o nosso amor, porque se não fossem por essas revelações, nós estaríamos ainda vivendo, digamos, na época da pedra, sem todo esse conhecimento, sem toda essa tecnologia, e agora então essas revelações com relação às curas. E Mestre Hilarion também diz que ainda há muita coisa para ser revelada, há muitas situações que se resolverão através de tudo aquilo que nós deveremos ainda receber no futuro. Perfeito. Essa colocação, ela tem muita sabedoria do Odete, porque as revelações que virão são novas realidades. Você vive numa realidade hoje, imaginando que aquilo é a verdade absoluta e verdadeira. Não, entendeu? As realidades, elas vão mudando. Os ciclos evolutivos do nosso planeta é isso, são novas realidades. Nós estamos numa era onde as coisas vão acontecer de uma maneira fabulosa. Por quê? Porque as gerações que estão nascendo, as crianças índico, as crianças cristal, elas vão dar um pulo muito grande na evolução. Agora, nós temos que também requalificar o nosso estudo. Por quê? As crianças que estão vindo, elas têm um avanço fantástico. Por quê? Porque elas já estão imbuídas de uma abertura da terceira visão. Então elas têm uma capacidade de assimilar determinados assuntos muito mais fácil do que nós tínhamos há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Hoje a criança está na época da cibernética. Ela entra num computador, se relaciona com tudo. Na nossa época isso para a gente era muito complicado. Hoje a telepatia, isso vai ter um impulso muito grande. Isso na área das esferas superiores dos mestres funciona de uma maneira fabulosa. Por quê? A telepatia, o ensinamento através de sonhos, isso vai ser uma coisa que vai crescer, mas vai crescer de uma maneira fabulosa. Então, a Odete daqui a pouco vai ler as mensagens do Mestre Hilarion, que são mensagens fabulosas, que o nosso coração sempre cabe mais um, né, Odete? Sempre. É um ensinamento fantástico, o acesso é a todos, e se tocar o seu coração, nós estamos aqui para justamente ajudar vocês à compreensão desse ensinamento que é muito fabuloso, né, Odete? É um ensinamento bastante profundo e nós temos o intuito de fazer com que aquilo que iremos passar, então, seja bastante proveitoso no sentido de que eles encontrem o seu mestre interior. O nosso intuito maior é exatamente sobre isso.
é o encontro com a luz interna, com o seu eu superior, para que a vida de cada um, então, se torne mais fácil, mais espiritualizada. Falaremos muito sobre a fraternidade branca, com muito carinho, com muito amor, e receberemos a cada um, assim, com muito calor, com muito afeto. Então eu gostaria somente, antes de ler as duas mensagens que eu trouxe, dizer só mais uma frase, mais uma palavrinha, que nós desejamos e esperamos sinceramente, em benefício de toda a humanidade, que os cientistas, os nossos cientistas atuais, se dobrem à espiritualidade. Porque somente através dessa conjunção, dessa união da ciência com a espiritualidade, o nosso planeta poderá caminhar de uma maneira mais direta, de uma maneira mais rápida, em direção a uma outra dimensão de mais luz. Então eu trago duas mensagens de Mestre Larion, em que ele nos diz assim, complementando exatamente tudo aquilo que nós dissemos até agora. É tempo de a ciência conhecer não só o corpo, mas também o homem. Não só as formas, mas também a alma. Não só as energias externas, mas também as internas. Não só as matérias densas, mas também as substâncias mais sutis. Não só as vidas, mas também a vida. Na verdade, a ciência está destinada a ter como objeto de conhecimento indiscutível, controlado e controlável as realidades do espírito, da ética, da estética e de todas as faculdades latentes no ser humano integral, como até aqui o tem feito em relação às coisas sensíveis, palpáveis e mais materiais. Está destinada a conhecer, utilizar e controlar não só as formas e energias mais grosseiras e externas, mas também as mais sutis, psíquicas e espiritualizadas. Isto acontecerá pela força da evolução que aprimorará nos cientistas a moral, a intuição e a capacidade de pensar em termos amplos. O mundo sutil, com os seus princípios, as suas realidades e as suas energias, ficará unido ao mundo físico, denso pelo conhecimento, tornado objetivo, que de ambos haverá. Quando a energia interna e sutil do espírito se unir à energia externa da matéria e a luz brilhar, as nossas viagens levar-nos-ão mais longe, mais alto, mais fundo. Nesse dia, as estrelas brilharão sobre as nossas cabeças erguidas. E com relação a uma outra mensagem de Hilarion, ele nos diz: a lei da compensação exige que o efeito retroativo de toda a quantidade de energia expedida por vós aflua à vossa vida. Eu e meus irmãos de luz desejamos obedecer esta lei. Em vista dela, hoje iremos presentear-vos com a compensação de vossa amorosa atividade. Nós vos envolvemos em um poderoso manto de luz, neste momento, formando em torno de vós um extenso dique de força e poder, dentro da energia verde, da cura e da verdade. Acumulamos este manto com a verde flamejante substância da verdade manifestada. A sua chama traz em si o poder curativo. Contém todo o bem e toda a pureza de vossa vida. Procurai sentir que penetra em vós essa irradiante luz verde. Cada célula de vosso corpo vibrará com a pulsante característica dessa grandiosa força potencializada. Meus amigos, eu vos digo, se agora e no futuro, sempre e sempre enxergardes somente a perfeição em cada vida, então podereis estar livres aqui e agora. E vossa emanação de vida estará preparada para ascensionar na luz. Contudo, sei que ainda existem alguns degraus para serem alcançados. Vejo muito bem as dificuldades e limitações que ainda vos perturbam. Isso não mais deveria ser assim. Portanto, apelo a vós. Estudai, exercitai e esforçai-vos em manter a pureza. Contemplai tudo com olhos puros, repletos de amor. Assim para vós será mais fácil ver somente a perfeição
e ser a própria perfeição. Hoje vos encontrais em uma frequência vibratória mais acelerada. Tendes em vossas mãos os meios e caminhos para dissolver tudo o que causa efeito retroativo em vossa vida. A divina verdade para cada emanação de vida resume-se em ascensionar na perfeição. Meus amigos, esta meta ou objetivo também vos espera. Depende apenas de vós a época em que ireis conquistá-la. Muitos auxiliares de luz estão prontos para abençoar vossos rumos ou destinos e fazê-los acessíveis. Nunca houve época tão apropriada para aplanar o caminho que será percorrido pelos discípulos da luz como a que estáis vivendo atualmente. Aceitai esta oportunidade. Se a perderdes novamente, assim como aconteceu em tempos passados, muitos séculos decorrerão até chegardes outra vez ao ponto em que hoje vos encontrais. Vosso desenvolvimento espiritual requer urgentemente a entrega total de vosso eu personalidade ao vosso Cristo interno, deixando que somente Ele atue através de vós e controle vossa mente ou vosso sentimento. Por esse meio, vossa evolução se completará dentro do tempo previsto. A luz da fraternidade e da verdade vem iluminar-vos com a irradiante substância que durante séculos estamos prodigalizando à humanidade. O dia virá, quando toda emanação de vida penetrará na verdade absoluta, puríssima, suprema, libertando-se da ignorância. Nós todos, vossos irmãos na luz, abençoamos vossos esforços e vos estendemos as nossas mãos para alcançardes o próximo degrau. Vosso irmão e amigo na luz, Hilarion. Depois de termos nos sintonizado com estas duas mensagens tão profundas, tão belas, tão cheias de paz, tão cheias de amor. Eu passo a palavra agora ao senhor João Gilberto, que tem ainda alguns recados, algumas informações, e em seguida retornaremos para o nosso encerramento. É fabuloso que já estuda os mestres há 10 anos, que na realidade a gente não sabe nada, né? A gente se surpreende com essas mensagens, porque é mensagem de amor. Seres que estiveram aqui, foram iguais a nós, atingiram um alto grau de iluminação, e você que está nos ouvindo é uma imagem e semelhança de um mestre desse. Então você vai se identificar com o mestre Hilarion, um vai se identificar com o mestre Nada, outro vai se identificar com o mestre Jesus, e assim sucessivamente. Por quê? Na realidade é uma grande hóstia, é uma grande linhagem, e que todo mundo é a imagem e semelhança do mestre. Eles já estão em níveis elevados de energia, mas que através dessas mensagens de carinho, de amor e principalmente de ensinamento, por quê? Espiritualmente, ainda o nosso país, o nosso mundo ainda é muito infantil. Por quê? Apego, muitas vezes um aspecto, falta de conhecimento. Então os mestres estão sempre dando essa orientação. Então essas mensagens tocam muito e a gente fica muito contente de estar fazendo parte desse grande cabedal de ensinamento que é da Grande Fraternidade Branca e passar esse ensinamento para vocês. É música, espiritualidade, de começar a trabalhar com as crianças. Por quê? As crianças de hoje vai ser justamente os transformadores, os líderes de amanhã. Então a gente fica muito feliz com toda essa emanação, principalmente de mestre Hilarion. E só para dar um fecho nesse grande programa de hoje, Aldete leu uma mensagem fantástica, eu vou ler mais uma mensagem que é o quê? Que é justamente uma mensagem da nossa apostila, do curso da Fraternidade. Como seria o mundo se todas as pessoas fossem receptivas à luz da sabedoria do Altíssimo? Se as pessoas meditassem em assuntos elevados, se seus átomos cerebrais promoveriam uma revolução pacífica em toda a cultura e em todos os costumes, as relações humanas seriam retas. O nascimento de uma criança não seria um peso para a sociedade. Então é isso. A ciência, o conhecimento, a cura, trabalhando tudo junto, mas também dando recado para as pessoas. Você tem condições de ter um filho? Tenha um filho. Você tem condições de ter 2? Tenha 2.
Mas, se você não tem condições de ter nenhum, nem 2, nem 10, nem 20, por quê? Porque isso gera toda uma situação que envolve todo mundo. Então, mestre Hilarion também deixa essa informação do quê? A ciência e o conhecimento também é a cultura também espiritual, né, Odete? Exatamente. E no parágrafo que o senhor João Gilberto leu da nossa apostila, contém muito ensinamento. Todas essas palavras são muito profundas e nós poderíamos fazer muitas páginas deste único trecho. Ele está assim, bastante condensado, mas existe muito ensinamento em apenas este parágrafo. Imagine toda uma apostila, não é? Quanto as pessoas iriam aprender como nós aprendemos. Então agora eu gostaria de dizer o seguinte: existe uma forma mental de nós estarmos sempre protegidos com relação a qualquer condição que venha nos trazer doenças ou enfermidades. Vamos todos, aqueles que estão nos ouvindo agora, relaxar, fechar os olhos, enviar toda a sua atenção para o Mestre interior, para aquela luz que brilha intensamente em seus corações. E vamos visualizar que no meio de nossa chama trina, que é a luz, que é o fogo sagrado azul, dourado e rosa, que bem no meio do dourado está colocado em nossos corações uma pedra esmeralda, do mais brilhante verde, que contém toda a energia da cura, toda a verdade que nós precisamos para nossas vidas. Que cada um se lembre que esta esmeralda está verdadeiramente dentro de nossos corações. E sempre que precisarmos de auxílio para a cura de algum mal, de alguma desarmonia, vamos enviar a nossa consciência para esta pedra esmeralda e ver que ela brilha intensamente, irradiando muita luz verde para aquela área de nosso corpo onde haja necessidade de cura. A pedra esmeralda traz toda a vibração da cura e toda a vibração daquela paz que nós precisamos quando conseguimos a harmonia em nossos corpos físicos. Fiquem todos na energia verde, intensa, desta luz que brilha dentro de seus corações. Esta esmeralda que irradia luz aos seus pés até o alto de suas cabeças. E na energia do Arcanjo Rafael e dos anjos da cura, na aura de cada um de vocês, eu me despeço agora com o meu mais profundo sentimento de amor a cada um de vocês e os meus agradecimentos. Até a próxima semana. Muito obrigada.
Vocês internautas ouviram na Rádio Web Holonomia, Grande Fraternidade Branca Universal. Continuem com a nossa programação.